Você sabia que grande parte dos alunos que conquistam a aprovação no concurso do 6º ano dos colégios militares fazem aulas particulares em algum momento das suas trajetórias, se não durante toda ela? Pois é, fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te contar a importância de você ter um bom professor particular para ajudar seu filho nos estudos para o colégio militar e também o que fazer caso você não tenha condições financeiras suficientes para arcar com esse custo. Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Daniel Pereira, especialista em concursos para ingresso no Colégio Militar e já vou começar aqui soltando uma bomba para vocês. Grande parte dos alunos que se preparam para o concurso dos colégios militares acabam passando por algum curso preparatório, cursos em turma geralmente, que tem grande disponibilidade por aí no mercado e também costumam ter um preço mais acessível dependendo da sua região. E conforme eu já falei lá no começo, aqueles que conquistam efetivamente a aprovação acabam tendo também professores particulares na sua trajetória. Porém, o que muitos de vocês não sabem é que quando há um professor particular por trás desse aluno, esse professor acaba tendo aí uma participação muito maior do que o curso preparatório em turma que essa criança está fazendo. E por que eu estou abrindo essa discussão aqui falando isso? Porque é bastante comum, especialmente em épocas de início de ano aí, você vê as propagandas de alguns cursos preparatórios de algumas regiões. 25 das 30 vagas do Colégio Militar de tal lugar são nossas. Venha para o curso que mais aprova. Das 30 vagas, X vagas são nossas. Pois é, mas aí quando você vai dar uma investigada, conversa aí com alguns pais e até mesmo está envolvido nesse processo de preparação, você vê que a maioria dos alunos que acabam conquistando aí a aprovação tem um professor particular dando duro ali nos bastidores, ajudando essa criança e dando até mesmo suporte ali para os pais nessa corrida rumo ao colégio militar. E assim, galera, a ideia aqui não é falar mal da concorrência. O nosso curso não oferece aulas em turma ainda, mas planejamos aí, em um futuro próximo, passar a oferecer. Obviamente que é um serviço muito mais barato do que aulas particulares e também muito mais acessível aí à maioria dos pais que querem colocar seus filhos nos colégios militares. Mas o que eu preciso que vocês entendam é que não é o curso que mais aprova que vai fazer com que o seu filho seja aí efetivamente aprovado. Na verdade, se for um curso em turma, ele vai acabar tendo uma parcela muito pequena de contribuição para a aprovação desse aluno, se comparado a outros fatores que vocês, pais, vão precisar prover. A grande estrela da aprovação desse aluno, tirando-se, claro, o próprio aluno e os pais, e que na maioria das vezes acaba nem levando mérito, ou mal sendo reconhecido ali, né, por se tratar de um profissional autônomo, ou alguém que não tem um grande renome como o curso preparatório que provavelmente esse aluno vinha fazendo, é o professor particular. Eu garanto para vocês que a participação desse professor na aprovação desse aluno é muito maior do que a participação do curso preparatório em turma que ele estava fazendo. Um ponto que pode ser questionado aí. É claro que o curso em turma também tem o professor lá para explicar a matéria, ajudar os alunos. Alguns oferecem aí até algum serviço de monitoria ou algum contraturno. E isso, claro, pode ajudar e certamente ajuda. Mas vocês precisam entender que num curso em turma, com um único professor lá para 20, 30, 40, às vezes até mais alunos, esse professor não vai dar conta de tirar as dúvidas pontuais de cada uma das crianças que estão lá na sala. E além disso, num curso em turma, os alunos são colocados todos no mesmo degrau. O professor precisa seguir um ritmo médio da turma e não dá para avançar mais rápido por causa daquele aluno que tem mais facilidade, ou também para ir mais devagar por causa daquele aluno que tem um pouco mais de dificuldade. Nas aulas particulares, em contrapartida, por se tratar ali de um único professor para um único aluno, o aluno ele é tratado dentro da sua individualidade. O professor tem a opção de seguir conforme o ritmo de aprendizado daquele único aluno, verificar o nível de compreensão dele aí sobre os conteúdos ministrados e, por consequência, a retenção dos conteúdos acaba sendo com toda certeza muito maior. E fica calmo, se você não tem condições de pagar um professor particular, ou mesmo não conhece um professor particular que possa atender seu filho, fica calmo. Se você não tem condições de pagar um professor particular, ou até mesmo não conhece um professor particular que possa atender seu filho, não é que seu filho não vai ter chance de passar. Porém, alguém vai ter que ajudá-lo, direcioná-lo, tirar aí as principais dúvidas dele e prover todas essas condições que um professor particular poderia fornecer. E adivinha, se você quiser que o seu filho passe, essa missão vai ficar para você, pai, mãe ou responsável que esteja acompanhando essa criança. E uma coisa muito importante que você não pode esquecer para que seu filho seja aprovado de verdade é de fazer a sua inscrição aqui nesse canal, né, galera? E ativar também aí o sininho das notificações. Sabe por quê? Porque eu sempre posto conteúdos iguais a esse aqui com o intuito de te ajudar nessa trajetória e fornecer informações valiosíssimas que eu tenho certeza que vão contribuir e muito para essa fase de estudos do seu filho e garantir a aprovação dele lá no final do ano.
Então, se você está aqui ainda, não deixe de se inscrever e ativar aí o sininho clicando nos botões que estão aqui embaixo do player desse vídeo. E não esqueça também de clicar no gostei, o joinha, que também fica aqui embaixo do player, porque isso vai ajudar o YouTube a entender esse conteúdo aqui como mais relevante, por consequência divulgar ele para mais gente. O nosso conteúdo te ajuda, a gente te ajuda, então dá essa forcinha aí pra gente, beleza? Se inscreve e clica no joinha que é de graça para você, então não deixe de dar essa moralzinha aí pra gente. Bom, e nesse ponto acredito que vocês já entendam a real influência de um professor particular e o quanto ele pode ajudar de maneira muito efetiva na aprovação do seu filho. E claro, se de repente você não tem condições de pagar, fique tranquilo que já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas primeiro, eu quero falar com vocês sobre algumas características que vocês devem buscar antes de contratar um professor particular para ajudar o seu filho nessa etapa. Não é qualquer professor particular que vai dar conta desse trabalho e que vai fazer aí ele bem feito, né? E presta muita atenção nas informações que eu vou te passar agora. Quando for procurar um professor particular para ajudar seu filho a se preparar aí para o 6º ano do colégio militar, busque, claro, caso você tenha opção e disponibilidade, um professor que tenha experiência com esse nível de concurso. O professor da escola dele, ou mesmo aí algum professor de reforço que você recebeu indicação dizendo que ele era ótimo e até tem talvez ótimas referências dele, dificilmente vai fazer um bom trabalho com teu filho se ele não tiver experiência com esse concurso. Ou pelo menos se ele não tiver muita dedicação e vontade de aprender os conteúdos para fazer um trabalho sério e que realmente vai acrescentar para o seu filho, principalmente em matemática. E sabe por que eu tô falando isso, pessoal? Saca só, eu já fui professor de cursinho, atuando em turmas aí de preparatório para ingresso no ensino médio, que são os concursos aí que aquela molecadinha do 9º ano faz. Eu já fui professor de reforço, eu atendi alunos que tinham dificuldade em matemática, ajudando eles a melhorar aí os seus desempenhos na escola. Também já fui professor particular, trabalhando diretamente com alunos que prestam o concurso para ingresso no 6º ano dos colégios militares. Atualmente eu tô parando, faço isso ainda, né? Mas eu tô ficando hoje mais na parte aí da produção de conteúdos e na coordenação do curso. Mas acho importante compartilhar algumas dessas experiências com vocês, pais, para caso vocês precisem ou desejem contratar professores particulares, vocês estejam aptos a escolher os melhores profissionais possíveis. Primeiramente, o trabalho que a gente faz em aulas de reforço é completamente diferente do trabalho que a gente faz com alunos que estão se preparando aí para concursos. O foco é outro, o nível dos alunos é outro e até mesmo a vontade de estudar dos alunos é outra. Além disso, o nível de conhecimento que o professor de concurso precisa ter, a depender do concurso que esse aluno for prestar, normalmente é muito maior do que o nível de conhecimento necessário para se dar aí aulinhas de reforço. Então, cuidado, né? Não é porque o professor de reforço do coleguinha do seu filho da escola lá é um ótimo professor que ele vai fazer um bom trabalho com o seu filho ou preparar ele para o concurso do 6º ano do colégio militar. Se ele não tiver experiência com esses concursos, ele vai ter que sentar, estudar não somente as questões, mas também aí as metodologias adequadas de explicações dos conteúdos que ele vai passar, preparar muito bem as aulas para só depois poder atender o seu filho. E eu tô dizendo isso porque as aulinhas de reforço com os alunos que têm dificuldades na escola dificilmente demandam todo esse pré-trabalho. Então, antes de contratar um professor, se atentem para esse fato e vejam se esse professor tem essa disponibilidade ou pelo menos essa vontade de ajudar, caso ele não tenha toda essa experiência que eu mencionei anteriormente. Outro ponto importante é que eu vejo muitas vezes que os professores de matemática de crianças acabam sendo aí meio subestimados. Outro ponto importante aí que eu vejo é que muitas vezes os professores de matemática de crianças acabam sendo subestimados por se tratar de conteúdozinho aí de 6º ano, né? E por conta disso, muitos pais julgam ali que o conteúdo é fácil e acham ali que qualquer um pode dar conta. E galera, eu comentei com vocês que eu já fui professor de preparação para alunos que vão entrar lá no concurso de ensino médio, né, que vão prestar o concurso de ensino médio e atuei até mesmo em pré-vestibular. E eu vou contar uma coisa para vocês. Foi um desafio enorme adaptar toda a minha linguagem e as metodologias de resoluções de questões que eu conhecia para poder explicar elas de maneira adequada para um candidato que vai fazer os concursos ali de 5º e 6º ano. Enorme mesmo. Essa adequação demandou tempo, demandou muito estudo e muita dedicação. Um professor que atua lá com turmas preparatórias para colégio naval, por exemplo, que é o concurso para ingresso no ensino médio mais difícil do Brasil hoje, com certeza é um cara que tem muito conhecimento, tem muita experiência e manja muito de matemática, sem dúvida nenhuma. Porém, as metodologias que professores desse nível usam não seriam nada adequadas para se explicar resoluções para uma criança.
Inclusive, vale até o comentário aqui, eu vejo muitos cursos preparatórios por aí, tem até vídeos aqui no YouTube de professores resolvendo questões de provas de sexto ano, metendo umas equações da pesada lá, galera. Conceitos que os moleques aí que vão prestar esse concurso precisariam de muito tempo de estudo para amadurecer algumas das ideias presentes nesse tipo de resolução e poder aplicá-las com tranquilidade numa prova. Simplesmente não é adequado para eles e não há necessidade disso. Por isso tem que se fazer aí uma adequação dessa linguagem e da metodologia. Tá, mas por que eu tô falando isso? Para vocês entenderem que simplesmente saber matemática não basta. É necessário ter uma linguagem compatível com a criança e com o nível de conhecimento proposto pelos concursos de sexto ano do Colégio Militar. Por isso que eu falei para vocês, se vocês forem contratar um professor para ajudar seu filho no concurso de sexto ano, procurem um professor que tenha experiência nos concursos ou que no mínimo esteja aí bem disposto a estudar, se dedicar para poder passar os conteúdos aí para o seu filho de uma maneira adequada, que ele consiga entender e possa aplicar na prova. E claro, né, pessoal, para aqueles pais que não têm condições de pagar um professor particular para acompanhar o seu filho aí de maneira individualizada, é possível que o seu filho passe também, mas você vai ter que ajudar ele. Você vai ter que prover auxílio para ele. Você vai ter que estudar aquele tema que ele não conseguiu entender para ensinar ele. Você vai ter que garantir todas as condições favoráveis para que ele consiga conquistar a vaguinha dele lá no Colégio Militar e ter uma educação de qualidade para o resto da vida acadêmica dele. É possível, mas você vai ter que suar a camisa junto com ele. E se você precisar de ajuda nessa trajetória, nós podemos te ajudar. Conheça os nossos serviços e nossos materiais. Nós oferecemos o nosso acompanhamento particular e individualizado com professores especialistas nos concursos e oferecemos também os nossos materiais, que modéstia à parte são os melhores materiais do mercado. A gente tem também aí o nosso curso completo com videoaulas gravadas que tem todo o conteúdo, material disponível em PDF, simulados e tudo que o seu filho precisa para ser aprovado no concurso. Os conteúdos estão esmiuçados e bem mastigadinhos para que você consiga entender, acompanhar seu filho, estudar junto com ele, auxiliar ele e acompanhá-lo nessa trajetória que a gente bem sabe, né, que é tão difícil, tão desafiadora. Se você tem interesse em dar a melhor preparação para o Colégio Militar para o seu filho e garantir aí então a aprovação dele, os links para o nosso curso e também para os nossos materiais estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. E assim, pessoal, esses concursos são difíceis, são pesados, a criança precisa amadurecer muito para fazer um bom estudo, precisa aprender a ter disciplina, precisa aprender a estudar. Então lá vou eu repetir o nosso mantra que eu sempre repito aqui em todos os vídeos e vocês não aguentam mais ouvir, que eu sei. Se você quer que o seu filho seja aprovado mesmo, comece os estudos com antecedência junto com ele. Terceiro ou quarto ano já dá para começar, terceiro ano é o ideal. E se você chegou até aqui, vou te pedir só mais uma coisinha. Compartilha esse vídeo, dá uma moralzinha aí pro canal, copia o link e envia para aquele outro pai, outra mãe que também tá preparando o filho pro concurso do Colégio Militar. Manda naquele grupo do WhatsApp da escola, grupo do WhatsApp do cursinho. Ajuda a gente aí compartilhando o nosso trabalho, que nós também sempre vamos estar aqui ajudando vocês, beleza? E ó, assista esse outro vídeo aqui, que nele eu faço uma comparação realista entre curso presencial e curso online e te falo aí o que esperar de cada uma dessas modalidades. Clique e assista que eu tenho certeza que vai te ajudar. Por hoje então era isso, valeu galerinha, nos vemos nos nossos próximos vídeos, um grande abraço para todos vocês e até lá!